Copa do Mundo. Venceu a Inglaterra por 2-1 e agora vai enfrentar a Espanha. Mas hoje eu não quero falar apenas do resultado. Eu quero falar sobre uma pergunta que divide muito os brasileiros. Depois da eliminação do Brasil, você torceu contra a Argentina ou conseguiu reconhecer o futebol do nosso maior rival? E mais, a Argentina chegou nessa final por mérito ou esta Copa deixou dúvidas demais no torcedor? Fala galera, eu sou o Márcio Nonato e aqui é o Nonato X, a verdade sem filtro. Hoje vamos conversar sobre a vitória da Argentina, a queda da Inglaterra e a maneira como a rivalidade muda a nossa percepção de jogo. A Inglaterra entrou na semifinal carregando tradição, expectativa e a esperança de voltar a uma final de uma Copa do Mundo. E do outro lado estava uma Argentina acostumada a decisões, pressão e partidas em que o detalhe faz toda a diferença. A Argentina venceu por 2-1 porque foi mais eficiente nos momentos que decidiram o confronto. Em uma semifinal, não basta jogar bem em uma parte da partida. É preciso aproveitar as oportunidades, suportar a pressão e responder quando o adversário cresce. E a Argentina conseguiu fazer isso melhor do que a Inglaterra. Então, o que faltou para a Inglaterra? A Inglaterra, ela não fez uma campanha desprezável e também não chegou até aqui por acaso. Ela mostrou força, qualidade e capacidade para disputar contra qualquer seleção. Novamente, ficou aquela sensação de que quando o jogo atinge um momento mais pesado, falta alguma coisa. Talvez tenha faltado frieza para transformar pressão em resultado. Talvez tenha faltado coragem para assumir mais riscos no momento decisivo. Ou talvez tenha faltado aquilo que a Argentina tem de sobra: experiência emocional em jogos desse tamanho. No futebol, tradição ajuda, mas não entra em campo sozinha. E o mérito da Argentina. Gostando ou não da Argentina, é difícil ignorar o que esta seleção vem construindo. Ela não precisa ser perfeita para ser competitiva. Ela sabe sofrer, ela sabe esperar e sabe aproveitar o momento em que o adversário oferece espaço. Uma equipe, ela não chega novamente a uma final apenas por sorte. Existe qualidade técnica, organização, confiança e uma mentalidade acostumada a decisões. E reconhecer este mérito não significa torcer pela Argentina. Significa apenas olhar para o futebol sem deixar que a rivalidade apague completamente a realidade. E para quem o brasileiro torceu? Antes do jogo, eu fiz uma pergunta simples: para quem o brasileiro vai torcer? Muita gente respondeu Inglaterra, sem pensar duas vezes. Para alguns brasileiros, torcer contra a Argentina faz parte da própria identidade do futebol. Outros preferiram apoiar uma seleção sul-americana, mesmo sendo justamente o nosso maior rival. Também existe quem não escolhe lado e simplesmente queira assistir a uma grande partida. Mas agora que o jogo terminou, a pergunta ainda fica um pouquinho mais interessante. O brasileiro consegue reconhecer quando a Argentina merece vencer? Ou qualquer vitória da Argentina sempre será tratada como mera sorte, favoritismo ou injustiça? E também teve, durante a Copa, aquela conversinha de manipulação e a desconfiança, Porque devo perceber que durante essa Copa, muita gente deu o que falar sobre manipulação, favorecimento e interesse em ver a Argentina campeã. As redes sociais ficaram cheias de vídeos sobre a arbitragem, o VAR e aquelas decisões consideradas suspeitas. É legítimo questionar uma decisão do árbitro. É legítimo discordar do VAR e apontar erros que podem ter mudado uma partida. Mas existe uma diferença enorme entre questionar uma decisão e afirmar que toda a competição está manipulada. Uma acusação desse tamanho precisa de provas, não apenas de desconfiança. Até agora, o que existe publicamente são discussões, interpretações e indignação de torcedores.
E isso pode justificar debate, mas não confirma a existência de um esquema para fazer a Argentina campeã. A emoção, ela muda o nosso julgamento. O futebol, ele mexe com uma parte emocional que muitas vezes fala mais alto do que a razão. Quando uma decisão beneficia o nosso time, nós chamamos de interpretação correta. Quando a mesma decisão beneficia o rival, rapidamente começamos a falar em roubo. Isso não significa que a arbitragem nunca erra ou que não existam decisões absurdas. Significa apenas que precisamos observar a nossa torcida influencia aquilo que enxergamos. Às vezes, nós não estamos analisando o jogo. Estamos apenas procurando argumentos para confirmar uma opinião que já tínhamos antes de a bola rolar. Agora, a rivalidade, ela não precisa virar cegueira. A rivalidade entre Brasil e Argentina é uma das coisas que torna o futebol bem interessante. Ela cria histórias, provocações, memórias e partidas que atravessam gerações. O problema começa quando a rivalidade elimina qualquer possibilidade de reconhecer o adversário. Admitir que a Argentina jogou bem não diminui o tamanho do Brasil. Reconhecer que o rival foi mais competente não significa abandonar a seleção brasileira. Na verdade, observar aquilo que o adversário fez melhor pode ajudar a entender o que está faltando para nós. O que o Brasil pode aprender? O Brasil saiu cedo dessa Copa e agora assiste mais uma vez o rival chegar à final. E isso dói no torcedor, principalmente porque a seleção brasileira continua carregando um talento enorme, mas talento sem organização não é suficiente. Camisa sem personalidade não resolve o jogo. História sem resposta dentro de campo vira apenas uma lembrança. A Argentina, ela mostra uma equipe que acredita no próprio plano, mesmo quando a partida fica desconfortável. Talvez essa seja uma das lições que o Brasil precisa aprender urgentemente. E agora teremos Espanha contra a Argentina na grande final. De um lado, a Espanha, que apresentou um futebol de qualidade, controle e um futebol muito consistente. Do outro, uma Argentina que chega carregando uma experiência, confiança e a força de quem sabe sobreviver em uma partida decisiva. Será um confronto entre duas equipes que chegaram até aqui por caminhos diferentes, mas com muito mérito. E novamente o brasileiro terá que escolher entre torcer pelo futebol que mais admira ou simplesmente torcer contra o maior rival. Agora, para mim, talvez a grande pergunta não seja apenas quem venceu Inglaterra e Argentina, quando ela favorece alguém que não gostamos. É fácil falar em justiça quando o resultado beneficia o nosso lado. O verdadeiro teste é manter o mesmo critério quando o vencedor é justamente o nosso maior rival. A Argentina chegou na final por mérito, mesmo que existam decisões e lances que mereçam discussão. Debater a arbitragem é saudável. Transformar toda derrota em conspiração pode ser apenas uma maneira de evitar reconhecer aquilo que aconteceu dentro de campo. Bem, agora eu quero saber a sua opinião, sem filtro. A Argentina mereceu vencer a Inglaterra e chegar na final? Ou esta Copa acumulou polêmicas demais para o torcedor? E na final, você vai torcer pela Espanha ou pela Argentina? Escreve nos comentários, porque eu quero entender como os brasileiros estão enxergando esta decisão. E eu sou o Márcio Nonato. Este é o Nonato X. Aqui a verdade é sem filtro. Para você que ficou comigo aqui até agora, forte abraço, se cuida e a gente se vê por aí. Ou melhor, a gente se vê até a final. Valeu, até mais, tchau, tchau.